Hoje o Media News recebe o presidente da ProSoja de Mato Grosso, Lucas Beber, para uma entrevista sobre o panorama do agronegócio no estado e no Brasil. Bem-vindo, presidente. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio Media News. Prazer também, Vitória, conversar com vocês aqui no Media News, né? Poder trazer sempre um pouco do nosso setor. Eu sempre falo, é um setor ainda que precisa ser mais desmistificado e conhecido pela sociedade, que de fato há, né, narrativas espontâneas que às vezes distorcem a imagem da agricultura brasileira, mas na verdade os fatos mostram em grande parte o contrário. Presidente, eu queria começar essa conversa falando sobre um assunto que teve mais repercussão assim no início do ano, que foi, mas ainda repercute internacionalmente, não nacionalmente, que foi o tarifaço do presidente Trump, né? Chamou a atenção aqui dos produtores de Mato Grosso, do Brasil, e eu queria saber, agora que já passou alguns meses, né, já foi implementado, dá para dizer, né, é possível dizer que Mato Grosso foi beneficiado com essa proposta, né, do governo norte-americano? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um exemplo de 2019, né, eu sou até exaustivo repetindo isso, só para a gente ter uma noção em números. Lá nessa primeira guerra comercial que houve entre Estados Unidos e China, que não foi tão intensa como começou essa de agora, nós tivemos duas janelas de oportunidade que se abriram para o Mato Grosso. Primeiro foi pegar o mercado norte-americano, né? Em 2019 o Brasil se consolidou como o maior produtor de soja do mundo. No ano anterior havia se consolidado como o maior exportador, né? Com essa guerra comercial, de fato isso veio de lá para cá só crescendo. Então, para se ter uma noção, Mato Grosso deu um salto de 9,6 milhões de hectares de produção de soja para a atual safra, 12,7, 12,8 milhões de hectares aí são os números estimados da produção de Mato Grosso. E o milho de 4 milhões e meio para aproximadamente 7,1 milhões de hectares agora. Isso foi justamente com essa oportunidade e também com o avanço da logística, que é um grande gargalo que temos aqui no Mato Grosso. Nos últimos anos avançou, mas a ligação com o porto de Miritituba e o tarifaço americano daquela época sobre os produtos chineses foi o que deu esse espaço. E agora, novamente, se abre essa oportunidade para nós abraçarmos o mercado internacional, ocupar lugares que antes produtos dos Estados Unidos ocupavam. Porém, nós também temos que avançar, né, em outros setores. Nós temos aí tramitando no Congresso Federal a PL do licenciamento, que é algo também que vai colocar o nosso país em patamares mais altos concorrenciais nesse mercado. Uhum. E essa PL do licenciamento, o que ela propõe? Na verdade, hoje aqui no Brasil, o licenciamento ambiental é regido por mais de 27 mil normas, leis, enfim, e regimentos. Então ela trata da simplificação, ou seja, ela vai unir tudo isso daí, vai tirar fora todos os conflitos e vai ter uma lei mais centralizada. Nós vamos ficar um pouco mais semelhante aos Estados Unidos, a Europa, a China, né? Porque lá tem alguns requisitos. O licenciamento tem que respeitar parâmetros, porém também ele tem prazos para ser cumprido. E por outro lado, a lei passa a ficar mais rígida, porque é um mito que essa lei, como diz, deixaria a corda solta, e na verdade não é isso. Essa lei, inclusive, traz maiores punições para o descumprimento de regras ambientais. Porém, atividades como a agricultura agropecuária, para aquele produtor que exerce só o plantio, que é uma atividade de baixo impacto, e já o produtor hoje ele tem o código ambiental mais restritivo do mundo, para se produzir soja e milho não vai mais precisar de licenciamento se o produtor já tiver o CAR, ele já está comprovando que está comprometido com a sustentabilidade. Agora, se ele for fazer um projeto grande de confinamento ou uma própria PCA dentro da propriedade, aí sim ele tem que respeitar mais trâmites, mas mesmo assim esse PL deixa mais ágil a aprovação.
né, para construção de usinas hidrelétricas também, né, igual, vai ter as mesmas exigências, porém agora retirando esses conflitos, já que um gargalo para o Brasil também se inserir no mercado internacional e atrair investimento, principalmente de indústrias, é a baixa oferta de energia elétrica. O Brasil tem um déficit de oferta de energia elétrica, isso também vai ajudar. Investimentos na parte de energias renováveis, energias limpas, como energia eólica, energia solar, também vai ser uma oportunidade. Estima-se a abertura de uma janela entre 20 a 30 bilhões aí de investimento no nosso país só nesse setor de energias limpas. Então, tudo há que se considerar que nós precisamos copiar os países mais modernos, e esse PL vai ajudar nisso. Ele já foi aprovado lá atrás na Câmara dos Deputados, né? Agora foi no Senado, porém teve algumas modificações e segue agora novamente para a Câmara para votar essas modificações do Senado e deve em breve a sanção do governo, né, do Poder Executivo. Ok. E, presidente, a gente tem projeções, né, de que esse ano vai ter uma super safra da soja. Qual que é a estimativa da ProSoja? Hoje o IMEA fala em aproximadamente 51 milhões de toneladas, né? Seria uma safra recorde, o mercado já está sabendo disso, né? Então, há muita divergência na safra nacional, nós ainda, né, acompanhamos. Inclusive, às vezes até discordamos da Conab, mas ela está muito mais conservadora que a própria Abiov e o USDA, então nós preferimos respeitar ainda os números da Conab, que são mais conservadores a nível nacional. O IMEA fala em 51 milhões de toneladas e é difícil discordar, né, devido justamente esse ano o clima colaborou bastante para a produção da soja. Vem aí também uma segunda safra de milho, que deve ser uma das maiores, porém não a maior, que no ano retrasado o estado cultivou em torno de 7 milhões e meio, 7,6 milhões de hectares de milho. No ano passado reduziu a 6,8, 6,9 e esse ano novamente elevou um pouco, mais 7,1. Então, apesar de se ter uma produtividade boa, nós não teremos ainda uma área grande. Então, estimula-se uma safra de aproximadamente 48,83 milhões de toneladas de milho. É uma das maiores safras também. Inclusive, o clima surpreendeu, porque o cenário era negativo, porque houve atraso já na semeadura da soja, mas, por outro lado, também nós tivemos o alongamento do ciclo da soja esse ano e também problemas de chuva na colheita, então totalmente desfavorável, mas o clima surpreendeu e as chuvas também esticaram hoje, né, há pouco garoando ainda em Cuiabá, no mês aí... praticamente acabando o mês de maio e o clima, né, totalmente atípico. Então, de fato, vai surpreender essa safra de milho. Uhum. E, presidente, aqui em Mato Grosso a gente teve, né, um excesso de chuva ali no escoamento da safra. Houve algum impacto devido a esse excesso de precipitação? Houve os portos, né, tanto o porto pela saída do Rio Madeira, né, que atende mais a região oeste aqui do nosso estado, como o porto de Miritituba, que leva grande parte da produção aí do eixo da BR-163, do norte do estado, eles estavam congestionados esse ano, esses portos. Então temos que avançar bastante na estrutura portuária, né? Temos que pensar em ferrovia também, tem a Ferrogrão aí, que é o grande projeto, né, que vai viabilizar o transporte, o frete aqui de Mato Grosso. Hoje estima-se que Mato Grosso perde mais de 8 bilhões só em frete, né, por não ter concorrência e a eficiência de uma ferrovia, né? Então, 8 bilhões ficariam na economia de Mato Grosso por ano se tivéssemos a construção dessa ferrovia. Estima-se que o país ganharia em torno de 60 bilhões de forma praticamente imediata
com a construção, com a geração de emprego, com aumento de competitividade, com as perdas no transporte, né? Isso também tornaria o nosso país mais rico, a nossa economia mais rica, e temos que considerar a parte sustentável e ambiental, né? Que as ferrovias emitem muito menos carbono, é estimado aí uma redução enorme nas emissões, podendo ultrapassar 60% na redução, estimado 3,4 milhões de toneladas anos a menos de carbono na atmosfera por conta dessa ferrovia. E nós teríamos a concorrência, que hoje Mato Grosso, né, tem um número que já foi falado pelo governador, a ProSoja sempre fala, nós temos o mesmo tamanho territorial de França e Alemanha juntos, enquanto esses países aí têm mais de 70 mil quilômetros de ferrovia, e aqui no Mato Grosso nós temos menos de 400 quilômetros operando, né, no nosso estado, nós temos o frete ferroviário mais caro do mundo, justamente por não ter concorrência. Então, é algo que temos que pensar de forma rápida. Esse PL do licenciamento vai tirar a maioria dos entraves para aprovação aí de fato da Ferrogrão, né, o que já é um grande avanço, um grande progresso para a economia, para o meio ambiente e para também a eficiência concorrencial do produtor aqui do Mato Grosso e do Brasil. Uhum. Uma das perguntas, inclusive, era sobre esse prejuízo, né, desse impasse da Ferrogrão, a questão da judicialização. Como é o sentimento entre os produtores? Assim, existe muita frustração com essa obra empacada aqui no estado? Existe. Né? Há uma falsa ilusão, agora a Ferronorte vai chegar, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, né? Há uma ilusão que isso vai trazer vantagem. Eu não vejo vantagem alguma, né? A única vantagem que vai ter que talvez vai desafogar um pouco mais ainda a BR-163, que agora duplicado já está muito mais tranquilo, porém, enquanto não tiver concorrência, não tem vantagem econômica. Quem de fato ganha com isso é quem explora a ferrovia e não os produtores. Então, os números, né, eu coloquei aí, é esse o prejuízo, né, mais de 8 bi que deixa de circular na economia de Mato Grosso. Cabe destacar que já falei bastante de número aqui, né, sempre se acusou o agronegócio de não trazer benefício para a sociedade. Muitos tratam, né, tem aquela frase, a produção do Mato Grosso só deixa ricos fazendeiros. Isso é uma grande inverdade, porque mesmo o produtor tomando prejuízo, ele injeta dinheiro na economia, faz circular. Temos que lembrar que o produtor rural, né, a gente sempre fala, ele é o único que compra no varejo, ou seja, ele tem que pagar pelos insumos o preço que o mercado impõe, e ele vende, né, no atacado, ou seja, é o mercado que põe o preço no produto que ele tem. E eu faço uma comparação com o turismo. Quando você atrai turista, você atrai dólar. E eu falo que a soja, o milho é a riqueza que sai da terra, né, que é concebido através do trabalho humano. Isso, sem dúvida nenhuma, não basta você ter terra fértil, né, para se ter produção tem que ter trabalho humano, e nós exportamos e vem dólar aqui, que isso circula na nossa economia. Na pandemia, essa teoria de que só enriquece fazendeiro foi colocado por terra, porque de fato Mato Grosso e Minas Gerais foram os dois únicos estados que a economia cresceu, enquanto outros estados encolhia. Nos últimos 4 anos, Mato Grosso é o estado que tem o maior crescimento do PIB, da economia, do índice de desenvolvimento humano, e é o que tem dado os maiores saltos na melhora dos índices de educação. Então, de fato, isso mostra a força que é a agricultura, a industrialização do nosso estado. Quem atrai também é o setor agropecuário. Nós tivemos a primeira onda, que são os frigoríficos, a agroindústria, né? Antes com a pecuária, o boi engordado no pasto. Hoje nós já temos essa segunda revolução, que é já o boi confinado, a criação do frango, do porco, que você converte a proteína vegetal, que é a soja, né? Que
transforma em carne, junto com o milho, que é a fonte de energia. A soja, tem que lembrar que a proteína animal, o animal não produz proteína, ele converte, ou seja, de outra fonte animal ou da proteína vegetal. No caso do frango, do porco, do peixe, é o farelo da soja, que tem 46% de proteína, comparado com o bife, que tem de 20% a 25%. Então, nós, de fato, transformamos grão em proteína, o que é importante, exportamos carne, alimentamos, ofertamos mais alimento, isso também barateia o preço para o consumidor final. E também o Estado arrecada com a industrialização desses produtos. E agora uma onda mais recente, que são os biocombustíveis renováveis, no caso do biodiesel, né, da extração do óleo de soja, que por outro lado você produz o alimento também, que é o farelo de soja, e também, né, agora com o milho, que é a produção do bioetanol de milho, que eu posso falar que é o combustível mais limpo do mundo, é o carro mais sustentável, de fato é quem abastece com esse combustível, já que o nosso sistema de produção hoje, né, aqui da agricultura tropical do Centro-Oeste, hoje já há publicações internacionais, inclusive da Exalc, que hoje é a maior faculdade, a maior universidade de ciências agrárias do país, que mostra que o sequestro de carbono, de tudo que se emite, tudo que retira, nós temos um saldo, ou seja, nós sequestramos 1,9 tonelada de carbono ano com a produção de soja e milho. A soja também é uma leguminosa e por isso ela fixa nitrogênio naturalmente, ou seja, 1/3 da adubação nitrogenada do milho é reduzida graças à cultura da soja, esse consórcio. Então, diante disso tudo, ainda fazemos o etanol, que é um produto que emite menos carbono. Então, todo o sistema para se produzir, até você abastecer e queimar esse combustível no seu carro, é algo que em outro país não existe. Então, é mais sustentável, principalmente comparado com o Tesla, né, que tem aquela ilusão do carro elétrico que é sustentável, mas lá na Europa mesmo eles queimam madeira e carvão para gerar energia elétrica. Então, de fato, aquele carro está andando com energia à base de carvão. E aqui não, o nosso combustível altamente sustentável em toda a cadeia de produção. E um detalhe que às vezes não é falado. Hoje, Mato Grosso já é o estado que mais processa etanol de milho, que mais esmaga milho. Para cada tonelada de milho esmagada, nós produzimos 420 litros de etanol, o que dá uma conta hoje de arrecadação aqui no estado de mais de R$300 por tonelada industrializada aqui dentro do estado. Então, veja, nós temos a produção que gera, né, arrecadação, temos a industrialização também gera, que quando eu falo que o produtor gera arrecadação, que eu falei que ele compra no varejo, quando eu compro uma colheitadeira, uma plantadeira, um trator ou uma peça na revisão, que hoje a revisão tem um peso muito grande, o lojista lá, o comerciante, ele recolhe o imposto. Porém, quem paga de fato é o consumidor final, porque ele repassa esse preço. Então, tudo que o produtor comprar, se ele vai fazer um armazém na propriedade dele, qualquer obra de infraestrutura, maquinário, ele está pagando imposto e colaborando com a nossa economia. Ok. Isso coloca por terra, né, essa narrativa de que os fatos. A soja enriquece poucas pessoas, né? E, presidente, a gente vê que a ProSoja, ela está sempre no meio de discussões políticas, né? Um setor muito que necessita dos políticos, e os políticos também ali necessitam dos produtores, né? Caminhar junto com eles nessas campanhas eleitorais, enfim, nos mandatos. Ano que vem a gente vai ter a eleição aqui em Mato Grosso, né? Vamos ali eleger o novo governador do estado, e a gente já vê umas articulações aqui em Mato Grosso, né? O governador Mauro Mendes já declarou apoio, né, ao Piveta, que é um pré-candidato ao governo, e o PL também mostra que vai ali lançar um candidato próprio para essa disputa. Em relação à ProSoja, assim, qual que é o melhor cenário para os produtores aqui no estado? Olha, nós temos que analisar, eu sempre falo, tem que ter uma visão 360. A entidade, ela não é político-partidária, nem deve ser,
né? De fato, ela tem que trabalhar por políticas que, de fato, representam um anseio, né? E principalmente a existência do produtor. Eu falo que a nossa entidade, ela defende um estilo de vida. E quando é um estilo de vida, é justamente aquilo que as pessoas sabem fazer. O produtor, o que ele sabe fazer é produzir, explorar a terra. Então nós temos que buscar por políticas que não tragam injustiça, acima de tudo, para os produtores, que tragam competitividade e eficiência, somente isso. E muitas vezes o Estado mais atrapalha do que ajuda, né? Porque para o Estado é fácil, o Estado arrecada, né? Eu tenho que destacar, por exemplo, o governador Mauro Mendes, acho que ele tem feito um bom trabalho de gestão, mas eu falava de números. Não é levado em consideração o quanto cresceu essa produção, quanto que isso gerou a mais de arrecadação. Lá atrás, né, fazendo um histórico, nós tivemos o governador Dante de Oliveira, que criou o FETAB, depois o governador Pedro Tax, que criou o FETAB 2, e agora o Mauro Mendes, a criação do FETAB do milho. Então, claro, parabéns pela gestão, mas também há que se reconhecer que o setor tem contribuído e muito, né, na construção desse estado, no avanço da infraestrutura, através da arrecadação. E muitas pessoas às vezes não sabem. Nós chegamos a ter patamares aí de preços na casa até de R$180 na saca de soja, mas vamos dizer aí, tivemos uma média aí de quase 2, 3 anos na casa dos R$150. Hoje recuou, né? Inclusive tivemos valores abaixo dos R$100 e todo o custo, todo o fator inflacionário havia subido. Então ficou muito mais caro de se produzir, o produtor trabalhando no prejuízo. Daí você fala, mas como está no prejuízo e não quebra? É porque ele fez uma gordura lá e essa gordura está acabando, o comércio está sentindo essa falta de gordura, né? O comércio sente hoje e isso, o produtor está diminuindo investimento, inclusive gastos que são essenciais, ele tenta racionar o máximo possível. Isso impacta também na economia do Estado. Então, acho que quem vem aí ao governo tem que ver o nosso setor como, de fato, um setor importante, um setor estratégico, né? Inclusive, nessa baixa de preço, o FETAB não para de reajustar. Cada 6 meses ele é reajustado. Então, mesmo o produto estando mais barato nos últimos 2, 3 anos, por outro lado, o FETAB não para de aumentar nos últimos 2, 3 anos. E tem que ter esse reconhecimento do produtor. E também está na hora de discutir se é necessário tudo isso cobrar do produtor. Já que lá atrás, né, eu tenho que lembrar que um dos compromissos do governador Mauro Mendes era que ao houver superávit, equilíbrio, isso ele fez numa reunião lá na Crimate, diante de todas as entidades, né, se tiraria o FETAB 2, e ele não foi tirado e foi instituído o FETAB do milho. Ou seja, nós temos que ver de fato qual que é o compromisso dos próximos governantes, porque nós não temos lado político. O que nós defendemos são políticas, né, alinhadas com o nosso setor. Eu acredito que quando o setor ganha, todo o Estado tem que ganhar, mas quando o setor passa por dificuldade, não é justo também o Estado continuar aumentando essas cobranças sobre o produtor. Então, independente de qualquer coisa, nós sempre destacamos, nós como entidade, né, nós destacamos o bom trabalho, todo projeto de lei, tudo que é feito. Quando eu dou minhas entrevistas, quando a gente dá palestra para produtor, a gente nomeia cada deputado que nos ajudou em cada trabalho. Eu acho que isso tem que se levar ao conhecimento e enaltecer o bom trabalho, como também tem que se falar do mau trabalho, mas tomar posição partidária não, eu acredito que é muito mais ideológico. O que a gente tem que tratar, como diz a nossa política, é setorial. Ok. E, presidente, ainda a moratória da soja ainda é uma preocupação dos produtores do estado? Existe uma estimativa de perda aqui em Mato Grosso? Olha, a moratória da soja tem uma estimativa aí que 20 bilhões deixam de circular na nossa economia, né, todo ano pela moratória da soja. Né? Eu posso me considerar como agricultor, como produtor privilegiado. Hoje eu planto no município de Nova Mutum, que é um município excelente em infraestrutura, educação, saúde e tudo mais.
Porém, por outro lado, né, tem municípios mais novos que foram desbravados depois que foi a BR-163, né? Então, quando eu falo Nova Mutum, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, que tem um desenvolvimento espetacular. E aí nós vamos para municípios como Marcelândia, né, que já vai afastando a BR-163, a própria ali, a região de Alta Floresta, tem muitos municípios que era só pecuária, podia virar lavoura, eles não podem usufruir das mesmas condições que tiveram esses municípios do eixo da BR-163, porque de fato nós temos o Código Florestal mais restritivo do mundo, que só deixa no bioma amazônico explorar 20% da área pode ser explorada, tendo que preservar 80%, e a moratória é um acordo entre comerciais que sobrepõe esse código dizendo que não, quem desmatou após agosto de 2008, essas empresas não compram, mesmo que legalmente, mesmo que sujeito a esse Código Florestal. Ou seja, aquele produtor que desmatou depois de 2008, que talvez estava explorando atividade pecuária, agora ele quer ir para a soja, que virou mais rentável, inclusive pela logística que tem melhorado no nosso estado, ele não pode, porque ele não tem para quem vender. Daí você fala, não, mas tem a livre iniciativa, essas empresas podem atender o acordo comercial. Nós temos que lembrar que essas empresas juntas correspondem mais de 90% do mercado comprador, para atender um mercado que eu não falo que não é importante, mas comparado com o mercado chinês é muito inferior, que é 14% da cadeia da soja, o mercado europeu. E ainda tem um detalhe, nada impede essas empresas atenderem a demanda deles, desde que para isso se crie uma logística à parte, rastreabilidade e certificação. Claro que isso tem um custo, mas quando eu quero ir no supermercado, quem gosta de alimento orgânico sabe que é mais caro, ele paga. Então, se eles têm essa exigência, eles pagam pelo custo que tem de todo esse trâmite para que esse produto atenda e está tudo bem. Agora nós estamos desconsiderando que nós industrializamos grão aqui internamente, que a China é o nosso maior importador e essas empresas simplesmente olham para esse produtor e falam, não, eu não vou comprar de você porque você não atende o mercado europeu. Entendeu? Então, e esses municípios deixam de se desenvolver também, esses municípios mais novos. Não é à toa que a ProSoja Mato Grosso, junto com eu esqueci agora, a MM, né, Associação dos Municípios, liderada, né, pelo presidente Leonardo Bortolini, o ex-prefeito de Primavera do Leste, mobilizou mais de 100 prefeitos no final de 2023, pedindo no Palácio Paiaguás o fim da moratória. Na virada do ano, já na gestão da atual diretoria da ProSoja, nós também, em parceria com a UCEMAT, a União das Câmaras dos Vereadores, né, liderada pelo vereador Bruno Rios, aí de Várzea Grande, também mobilizamos mais de 127 câmaras dos vereadores do estado. O Tribunal de Contas também abraçou a causa, foi feita uma audiência aqui em Cuiabá, né, uma parceria da ProSoja proposta pelo Tribunal de Contas, na qual participaram nossos senadores, deputados federais, deputados estaduais, todos pedindo o fim da moratória, por ela não causar só prejuízo financeiro aos produtores, mas também prejudicar o desenvolvimento social regional aqui do estado do Mato Grosso. E aí também teve 2 audiências públicas na Câmara dos Deputados, né? Depois nós tivemos, o ano passado, também a aprovação da lei estadual aqui dentro do estado, proposta pelo deputado Catani e mais 12 deputados como coautores, né? Foi uma grande vitória, que seria a retirada dos incentivos fiscais para empresas que impõem acordos comerciais particulares que sobrepõem a nossa legislação, e a moratória se encaixa nesses requisitos, ou seja, essa lei colocaria, de certo modo, por fim a moratória, retirando esses incentivos e a concessão de terrenos públicos a essas empresas. Porém, partidos como o PSOL, Rede Sustentabilidade e PCdoB entraram com uma ação na Justiça alegando a inconstitucionalidade.
Nós provocamos a Assembleia e a Assembleia prontamente recorreu, né, através da sua procuradoria. Inclusive, nós pedimos uma audiência com o ministro Flávio Dino no Salão Branco do STF. Ele recebeu a Assembleia Legislativa, a Procuradoria da Assembleia, o senador Wellington Fagundes, foram deputados também de Rondônia, Maranhão e Pará nessa audiência. Nós, a ProSoja Mato Grosso, estivemos juntos, né? Cabe ressaltar que foi o presidente da Assembleia, Max Russi, a deputada Janaína Riva, deputado Wilson Santos e deputado Chico Guarnieri, né? Todos lá levar esse recurso em mãos do ministro. Dias atrás tivemos a boa notícia, né, que ele reconheceu a constitucionalidade, principalmente destacando o artigo 2º dessa lei. Então, porém, ele modulou a partir de 1º de janeiro, ela passa a ter vigência, né? O governador, por outro lado, dias atrás, falou que ainda pode ter problema por vício de iniciativa da lei, porque ela deveria ter saído do Executivo e não da Assembleia. Então, é algo até que eu acho que o governador, mais do que urgente, tem que propor essa lei através do Executivo para ela perder o objeto lá no STF de fato e nós garantirmos até 1º de janeiro. Então a gente espera que o governador proponha novamente um projeto de lei saindo do Executivo sobre esses incentivos fiscais e aprovados para nós definitivamente derrubar a moratória. Eu acredito que hoje está mais na mão do governador para que de fato seja derrubada a moratória da soja. Uhum. E, presidente, recentemente a ProSoja entrou com uma ação, né, pedindo ali 1 bilhão por indenização para signatários da moratória. O senhor pode explicar um pouquinho desse processo? Sim, na verdade, o prejuízo é muito maior, tá? 1 bilhão não é indenização por danos materiais e econômicos, 1 bilhão é só danos morais, porque você imagina, nós tínhamos aí produtor no estado por conta da moratória fazendo negociação lá no sistema arcaico, ou seja, se ele quer comprar, vou dar um exemplo, o produtor, a caminhonete, né, que muita gente fala, os produtores da caminhonete é uma ferramenta de trabalho, ele leva ferramentas, um monte de coisa para a fazenda. O produtor queria comprar a caminhonete, ele tinha que já ir numa loja, não numa revenda, ele tinha que ir numa loja de um lojista que comprou de uma revenda, e aí ele tinha que dar um jeito de vender talvez a soja no nome desse lojista, porque no nome dele ele não conseguia vender, ou seja, trocar esse soja por essa caminhoneta, essa operação ficava mais cara. Como eu te falei, mais de 90% do mercado comprador exige a moratória da soja, é um cartel em forma de compras. Então esse produtor, para vender, ele ia vender geralmente para o famoso mala preta, que sabe que ele está nessa situação ruim, já paga mais barato. Né? Às vezes o produtor faz uma trava, ou seja, ele vende X sacas de soja para travar os custos da lavoura dele, ou seja, ele sabe quantas sacas precisa. Essa troca acabava ficando mais cara por pagar menos na soja e às vezes, se tivesse uma oscilação de mercado, esse mala preta arroia a corda e não cumpre o contrato. Aí em cima da hora ele tem que vender novamente o produto, às vezes vale menos, ele precisa de mais soja ainda porque perde poder de compra, ou na verdade esse cara paga ele certinho e daqui a um ano chega uma cartinha, você não recolheu o FETAB, porque por mais que a empresa faça o recolhimento, a obrigação é do produtor. Aí ele tem uma multa, juro, em cima disso, acaba ficando mais difícil ainda a vida dele, ou seja, é humilhante. Então, essa indenização de 1,1 bilhões é só sobre danos morais. O valor material é várias vezes maior que isso e nós também vamos pedir esse ressarcimento na justiça. Entendo. E, presidente, agora falando um pouco ali do governo federal, o governo Lula, né, ele prometeu ali um plano safra recorde, né, para esse ano, mas aparentemente esse dinheiro não tem chegado aos produtores. O senhor acredita que o governo federal, né, o governo do presidente Lula, tem falhado com o agro nesses últimos anos? Se me permite, né, eu tenho que falar porque o plano safra às vezes é visto como uma benesse
para os produtores rurais. Parece que aquele dinheiro é dado, na verdade, não é dado, é emprestado. Né? O Plano Safra ele é uma política de Estado prevista desde a Constituição de 1964. Além, claro, dele ele estimular a produção agrícola, o Plano Safra também, ele tem uma grande responsabilidade na segurança alimentar do país, ou seja, garantir a oferta de alimentos para o nosso país. Então, quando você faz o Plano Safra, o que ele é de fato? O governo subsidia os juros, ou seja, ele ajuda, ele paga uma parte dos juros para o juro ficar mais barato, e não é o total, porque o Plano Safra, de fato, ele atende em torno de menos de 10% do mercado, mas ele é um equalizador, ele consegue puxar a régua dos juros do mercado privado para baixo. Porém, nós temos que considerar a alta inflação que nós estamos tendo nos últimos anos, que os custos de produção têm encarecido bastante. Por isso que eu faço uma crítica construtiva ao governo federal sempre, porque por mais que se anuncie um plano safra maior, muitas vezes ele não cobre a inflação. Ou seja, virtualmente ele é maior, mas na prática, literalmente, ele acaba ficando menor, porque a cada ano se diminui o poder de compra que o Plano Safra proporciona. Então essa é uma das críticas que fazemos. E uma outra crítica, é claro, que mesmo ele sendo um equalizador, a taxa de juros do Brasil está cara, a Selic está cara, de forma injusta, né, se acusava o ex-presidente do Banco Central, Campos Neto, né, de ser o responsável, e na verdade isso faz parte da decisão do Conselho do Copom, e com a mudança de presidente do Banco Central, a Selic continuou subindo, até porque a loucura diante do déficit fiscal que o Brasil tem, diminuir, porque daí sim nós podemos ter um crescimento inflacionário e se perder ainda mais o poder de compra do cidadão brasileiro comum. Então, quais são as possibilidades de se reduzir a taxa de juros? Primeiro é justamente aumentando a oferta de alimentos, é um grande responsável. E isso o produtor está fazendo o dever de casa. Por outro lado, é necessário responsabilidade fiscal e, acima de tudo, equilíbrio fiscal por parte do governo federal. E nós sabemos aí que os gastos estão grandes, inclusive já teve a taxação dos produtos lá da Shen, que o povo fala, né? A semana passada o anúncio do aumento do IOF, né? Ou seja, o governo está indo pelo caminho contrário, ao invés dele reduzir as contas, ele tem aumentado os gastos e aumentado a carga tributária. E isso não resolve o problema. Tem que ter equilíbrio fiscal, acima de tudo, para que a taxa de juros diminua, para que o Plano Safra deixe a agricultura brasileira mais competitiva. E tem um detalhe que as pessoas esquecem: esse juro alto também afasta investidores, aumenta o risco país, afasta investidores do país, principalmente na parte de indústria, né? Então, nós temos que repensar o país. Talvez continuar fazendo a mesma coisa não dá para esperar resultado diferente. É uma frase antiga e isso é mais real do que nunca aqui dentro do país. E tem um detalhe no Plano Safra que não é considerado, que é a armazenagem. Todo ano aumentamos a produção e a armazenagem não cresce no mesmo ritmo. Nós sempre usamos o exemplo da guerra da Ucrânia, quando destruíram portos. Hoje nós armazenamos aí, praticamente nós temos um déficit de mais de 100 milhões de toneladas por ano na produção de grãos. Se nós tivéssemos uma guerra como a da Ucrânia, nós ia colocar nossa produção aonde? Jogar no tempo? Então, né, algo que temos que refletir, é uma política de Estado de segurança alimentar e de segurança econômica. E os números, todo ano a ProSoja contribui, né, para a confecção do nosso Plano Safra, mas os nossos pedidos de armazenagem só um ano foram atendidos, que nós conseguimos dobrar, acho que foi em 2021, o aporte para a construção de armazém. Porém, de lá para cá nós não conseguimos mais ter êxito e está abaixo, né, os recursos para... E também não adianta só aumentar recursos se não tiver uma taxa de juros subsidiada, porque hoje é impagável mesmo
tendo essa oferta de dinheiro, o produtor não vai acessar porque é impagável, o produtor vai se endividar ainda mais. Então, o produtor hoje tem medo de fazer esse tipo de investimento. Uhum. E o senhor já mencionou, né, quando eu perguntei em relação à eleição aqui no estado, sobre a ProSoja falar sobre prestar atenção nas ideologias, né, nos projetos dos candidatos. Em 2026 também vai ter a eleição para presidente. Que perfil que o senhor acha que seria melhor para os produtores a partir de 2027? Olha, eu vou te trazer um exemplo da eleição norte-americana. Lá, o governo Trump não foi bom no primeiro governo para os produtores, tá? Eles perderam competitividade. Porém, eles votaram nele por quê? Por um projeto de país. Pensando no futuro, pensando no amanhã, pensando nas próximas gerações que vêm. Então, eu acredito que venha quem vier candidato a presidente, ele tem que trazer, acima de tudo, um projeto de país a longo prazo, de como nós vamos fortalecer a nossa economia, atrair investimentos para o nosso país, né, principalmente industrializar o Brasil. Esse é o primeiro passo, e a segurança jurídica, porque hoje o que há um temor muito grande é a insegurança jurídica aqui dentro do país. Nós não podemos ter invasão de terras da maneira que é solta, tem que ser respeitado o direito à propriedade, acordos comerciais como a moratória da soja tem que ser altamente repudiados, porque sobrepõe a nossa legislação, coloca o Brasil em patamar da era da colônia, né? Então, tudo isso tem que ser visto e, de fato, ver a agricultura como um setor estratégico que mostrou que o Brasil, de fato, né, nós temos sido responsável pelo crescimento na balança comercial. Hoje é o setor que mais tem crescido na geração de empregos no país. Então, a agricultura, a pecuária são altamente estratégicos e tem que ter políticas que tornem isso mais eficiente aqui dentro do nosso país. Então, isso, nós temos que ouvir primeiro cada candidato, o que vai trazer de proposta, né? De fato, quem está comprometido com o país e com o setor, seja para presidente da República, seja o governo do estado, e acho que, acima de tudo, tem que ter compromissos públicos em certos pontos que são inegociáveis. Nós temos aí diversos problemas acontecendo no nosso país, e acho que, de fato, tem que ser alguém que dê clareza a que rumo ele quer levar em cada um desses detalhes do nosso país. Sim. E, presidente, existe essa perspectiva, né, do atual presidente tentar uma reeleição. Vendo o cenário, né, desse mandato que ele fez, o senhor acha que um perfil aí que se encaixa no que o senhor falou, ou não seria tão benéfico para os produtores? Olha, hoje de fato não tem sido bom para os produtores, é isso que eu falo, nós temos que ouvir a proposta de todos, e na verdade a entidade não dá nem o direcionamento político, né? Quando eu estou falando do setor, o setor vai ver de fato aquele que representa, né? Aquele que de fato traz essa segurança jurídica para ele. Então não tem como se posicionar, falar. Eu faço as críticas construtivas do que ele está fazendo hoje, não tem ajudado o crescimento do nosso país e não tem ajudado o nosso setor. Uhum. Então, ou tem que ter uma mudança de rumo. Eu falo assim, o primeiro quesito que afasta ele do setor produtivo é a ministra Marina da Silva. Ela está baseada totalmente na ideologia, deixando fatores técnicos, fatores científicos no tratamento, principalmente do setor agropecuário. Ela é simplesmente uma oposição político-ideológica ao setor agropecuário. Então, se o PT quer chegar mais próximo, o atual governo, do setor produtivo, novamente eu estou falando, a entidade, ele precisa, a primeira coisa é a mudança da ministra do Meio Ambiente, porque de fato ela é o grande entrave hoje do nosso setor. Inclusive, eu acredito que
Nós temos coisas para melhorar no nosso país, não dá para dizer que é 100% perfeito, mas o nosso país é um modelo e eu não vejo ela destacar na questão do plantio direto e o sequestro de carbono feito pela nossa agricultura. Ela não enaltece isso, ela não enaltece o respeito do Código Florestal, que hoje Mato Grosso, né, nós temos aí o maior estado produtor, ocupa 14% do território, menos de 14% para a produção de soja, seria o terceiro maior país do mundo e respeitando o Código Florestal mais restritivo, ela não leva isso para o mundo, ela não enaltece, ela não reconhece o que nós fazemos de bom. 66% do nosso território está preservado, a agricultura somada a florestas plantadas corresponde a menos de 9% do nosso território e ela não expressa esses números quando ela vai lá fora. Geralmente, quando ela sai lá, ela vai, né, lá para impor mais restrições aos nossos produtores que dão show em sustentabilidade comparado com produtores europeus e norte-americanos. Então, não tem como o governo atual ganhar o carisma com a ministra do Meio Ambiente que ele carrega. Uhum. E pegando essa crítica que o senhor fez à ministra, a gente tem no Ministério da Agricultura um nome aqui de Mato Grosso, né, que é o Carlos Fávaro. Quando ele foi anunciado pelo governo Lula, houve assim uma esperança, né, uma animação por parte dos mato-grossenses, dos produtores, por ser um nome aqui do estado. Como que o senhor avalia a atuação dele ali como ministro até o momento? Tem trazido benefício? Primeiro, nós temos que considerar que, independente de qualquer ministro, ele tem que sim olhar para o estado dele, mas tem que olhar no país como um todo, né? Ele não entra lá só para representar o Mato Grosso. Porém, nós olhamos o Rio Grande do Sul, né? Vem passando por diversas dificuldades já há quase 5 anos, por secas sucessivas e o ano passado enchentes, né? Eles estão abalados, o produtor do Rio Grande do Sul pede socorro e não está sendo atendido. Nós tivemos também, nós temos que destacar que o produtor de Mato Grosso hoje é o que tem os maiores custos de produção. Nós temos um clima que nos abençoa muito aqui no nosso estado, nos favorece, fazemos 2 safras por ano e 2 safras grandes de soja e de milho, esse ano é um exemplo, porém ano passado nós tivemos algo atípico. Esse produtor que tem os maiores custos de produção e que vende o produto mais barato do Brasil, porque nós temos o frete logístico mais caro e esse valor é dissolvido no valor do grão, ou seja, é subtraído do valor do grão. O ano passado nós tivemos produtor que, né, esse ano nós vamos ter uma média de 66 sacas por hectare, nós tivemos produtores que colheram 10, 20 sacas por hectare. E o produtor de Mato Grosso, ele também está arriscando, expandindo, convertendo a área de pecuária em lavoura, e isso tem um alto custo. Então nós temos um alto endividamento, principalmente nessas regiões mais novas, e ele não está falando nada disso. Então tem que ver, tem produtores que não... O Rio Grande do Sul, né, é indiscutível, é o estado que mais precisa de socorro, mas aqui no nosso estado nós temos muitos produtores que precisam de socorro e securitização, e nós não vemos o ministro agir nem atender isso. Então ele tinha que dialogar mais, se inteirar mais disso, ele sabe na verdade, mas está próximo para sentir a dor desses produtores, ou seja, ele tem que de fato ir para o campo e falar com o produtor, ouvir, ver a dificuldade, de fato trazer uma proposta palpável e que cumpra, porque o ano passado nós fizemos todo um cálculo do prejuízo aos produtores de Mato Grosso, inclusive levamos número de quanto o estado precisava de socorro, do que ele precisava em dólar, do que ele precisava em reais, né? Nós praticamente destrinchamos o que o ministro precisava fazer. Ele até falou publicamente que faria, mas não veio nada para o nosso estado. Então as nossas críticas sempre são em torno daquilo que tem que ser feito, críticas daquilo que precisa ser feito e não está sendo feito. Uhum. E ele é um pretenso candidato ali à reeleição também para o Senado, né? O senhor acha que ele tem
uma chance assim, nessa disputa aqui no estado? É difícil falar porque depende de quem vai disputar, né? A gente sabe que a política é feita de negociações, não é algo que a gente se mete. Nós temos políticos que às vezes se põem como pretenso candidato a governador, porque às vezes ele tem uma certa força, mas na verdade ele está negociando para talvez vir com apoio no Senado. Outro talvez estava no Senado, talvez já não vê uma possibilidade e pode ir para deputado federal, perdão. Então assim, há uma dança de cadeiras e é muito estratégico, só que essa é uma estratégia que não cabe ao nosso setor, é uma estratégia do setor político, né? E isso vai depender de cenário, ele pode pleitear qualquer cargo, depende também das pesquisas políticas, mas já não é atuação da nossa entidade falar isso. Eu só sei que se ele quer apoio do setor, ele tem que olhar mais para o setor também e atender políticas do setor. Hoje, de fato, está devendo bastante para o nosso setor. Sim, agora a gente vai se encaminhando já para o final da entrevista, presidente. Eu queria falar com o senhor, né? O senhor termina o seu mandato como presidente no próximo ano, e eu queria saber quais são os planos para a ProSoja e como que o senhor tem visto assim, a atuação nesses últimos 2 anos, né? E também em relação aos municípios do interior, né? A gente vê que o senhor até mencionou Sorriso, Sinop, que existe ali um enriquecimento local muito forte, assim. O futuro dessas cidades, como que o senhor vê? É muito crescimento. Mato Grosso tem um potencial ímpar, né? Eu vi uma entrevista de um norte-americano na semana passada, ele fala, quando nós olhamos para o Brasil, principalmente para Mato Grosso, nós vemos um oceano azul. Ou seja, eu falei de etanol de milho, de agroindústria, nós não estamos nem no começo disso. Mato Grosso vai crescer muito na agroindustrialização, vai atrair muito investimento. É claro, para isso nós precisamos de políticas que viabilizem e favoreçam isso. Temos que continuar pensando estrategicamente na logística, ferrovias, rodovias. E eu vejo que Mato Grosso está preparado para crescer a produção. Há uma estimativa aí de, em 2034, 64 milhões de toneladas de soja e mais de 80 milhões de toneladas de milho. Eu falo que o estado vai superar isso, porque nós temos uma grande condição de migração de pecuária. O Brasil deu um crescimento na produção pecuária da década de 70, diminuindo a área, ou seja, a agricultura está tomando esse espaço com eficiência em ambos os lados, na agropecuária e na agricultura. Então, Mato Grosso é um grande estado que é favorecido por clima, por geografia e por tudo. Então, eu acredito que o nosso estado nos últimos anos mostrou a força que ele tem, inclusive sendo um dos grandes pilares da economia do nosso país, né, pela agricultura. Então, nós vemos que muitos municípios vão avançar. E aos poucos, o eixo da 163 deixa de ser também, né, como ele já é privilegiado, mas outros municípios do interior, eu falo, quando eu tenho até medo de usar o nome periférico, mas eu falo periférico por estar mais afastado desse eixo. Por outro lado, tem ganhado outros ramais rodoviários, né? Nós temos a FICO, que deve chegar aqui no estado também, a Ferrogrão. Quando nós tivermos essas obras estruturantes, aí de fato vai ocorrer a industrialização e esse estado vai atrair cada vez mais investimento e gerar emprego. Ou seja, Mato Grosso eu vejo como a galinha dos ovos de ouro do Brasil no futuro. E o nosso estado tem um potencial enorme de crescimento, e esses produtores, né, e pretensos produtores, que nós temos muitos pecuaristas e também outros que vêm se aventurar aqui no estado, desbravar esse estado também, ainda virão para que nós cresçamos ainda mais. Tem a fruticultura também, que nós, diminuindo esses entraves logísticos, Mato Grosso também vai ter uma alta competitividade na produção de frutas e hortifruti granjeiros em geral, não só para abastecimento do país, mas também para exportação, que são produtos que têm um valor agregado maior. Então, a perspectiva é muito otimista. Para isso, nós precisamos de políticas que ajudem o nosso setor e principalmente não atrapalhem, como a ministra Marina da Silva tem feito com
com o nosso setor e outros também, né? Nós temos um grande caso da interferência dela na usina de Belo Monte, que hoje não expressa nem um quinto do potencial que ela tinha de geração de energia pela ideologia que ela adotou lá atrás, e mesmo cometendo esse erro, novamente trouxeram ela para dentro do governo, o que é um grande fiasco para o nosso país, o que ela tem feito para a nossa economia e para a nossa população, porque ela está prejudicando não só a indústria, não só a agricultura, ela está prejudicando os menos favorecidos do nosso país. Ok. Agradeço novamente, presidente, Obrigado, pela presença. Obrigado. Prazer conversar com vocês, Vitória.